Seguindo, a autoridade do homem a apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o entendimento de uma justiça reta. Pessoal, aqui, fechando isso aqui, eu vou fazer um breve resumo histórico desde Jacó até Moisés, colocando todo esse contexto para a gente entender melhor esse parágrafo aqui. Vamos falar aqui a respeito de uma breve história da Bíblia, a respeito de Jacó, que teve 13 filhos, que deram origem às 13 tribos de Israel. Jacó, após pedir a bênção do anjo, é nomeado por Deus como Israel e já pregava a ideia do Deus único. José, na ocasião, filho mais novo de Jacó, por ciúme e inveja dos irmãos, foi traído e foi vendido como escravo, e ele foi parar no Egito. Lá no Egito, ele foi preso e na prisão ele decifrava os sonhos. E aí a fama dele ficou correndo no Egito. E o faraó sonhava todas as noites com 7 vacas gordas e 7 vacas magras comendo essas vacas gordas. E ele, sabendo da fama de José, chamou para ele decifrar o sonho. Ele foi lá e decifrou. É simples. As 7 vacas gordas são a safra dos alimentos, do trigo, que vão ser 7 anos de abundância. E depois vão vir 7 anos de nada de safra, ou seja, perda da safra toda. E isso ocorreu. Só que o faraó armazenou toda a alimentação. Então, José, após isso, se torna a segunda pessoa mais importante do Egito. E aí, José trouxe a família toda, a sua tribo, para o Egito, porque nos arredores havia fome e miséria, devido aos 7 anos de não haver alimentação ao redor. E lá no Egito, toda a sua família conseguiu alimentação. Mas os anos foram se passando e o povo egípcio começou a perceber que os hebreus estavam crescendo muito, a população estava muito grande. E o que ocorreu? Os dirigentes, que já tinham passado a geração de José e outras gerações, começaram a escravizar o povo hebreu, com trabalhos forçados, justamente para dominar, porque eles tinham medo do povo ser muito maior e causar uma guerra, causar uma crise social. Foi quando houve uma ordem do faraó à época de mandar matar todos os filhos dos hebreus, primogênitos dos hebreus. E nesse período foi que a mãe de Moisés o colocou no rio Nilo para salvar o filho, Moisés. E no rio, a princesa, a filha do faraó, pegou Moisés e o adotou. E chamou uma ama de leite para amamentar a criança. Essa ama era a mãe de Moisés. E, nesse período, ele foi criado e com toda a cultura egípcia, com todos os ensinamentos egípcios. Então, mas tinha a mãe
que amamentava, e ele tinha ainda a crença do Deus único, proveniente da sua geração. Então Moisés cresceu e ele, por um motivo, teve que fugir e fugiu para o deserto. Qual foi o motivo? Ele viu um egípcio maltratando, espancando um irmão hebreu e matou esse egípcio, segundo a Bíblia. E foi para o deserto, constituiu família e ele foi um missionário. Ele era um médium. E a espiritualidade utilizou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. E aí nós conhecemos a história. E ele atravessou o mar, naquele episódio clássico. E no deserto ele rodou em voltas no deserto durante 40 anos para a Terra Prometida. Mas isso ele foi guiado por espíritos superiores. Para quê? Para que passasse essa geração. Porque aqueles irmãos todos, eles tinham enraizados os vários deuses. Eles eram um povo embrutecido, porque é um povo escravizado, revoltado. Então ele rodou esses 40 anos para preparar esse povo para iniciar o que ele chamaria de uma preparação para o Deus único, para as leis mosaicas. E mesmo assim, quando ele foi subir ao Monte Sinai para fazer as suas orações, onde ele ouvia, através da sua mediunidade, os espíritos de luz, ao voltar, ele encontrou aquele povo adorando um bezerro de ouro, adorando outros deuses. E ele ficou muito revoltado com aquilo. Foi aí que ele quebrou aquelas pedras e subiu ao Monte Sinai, novamente, para trazer a pedra dos 10 mandamentos. Mas isso tudo tem um propósito. Ele foi guiado pelos espíritos superiores. Ele foi guiado para que esse propósito, esse povo, fosse a pedra fundamental, basilar, para a vinda de Cristo. Porque era o único povo que tinha o Deus único. Então, foi preparado a vinda do Cristo. E olhem, meus irmãos, veio Cristo, trouxe, como já disse antes, um só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que Jesus também, naquela época, não podia dizer todas as coisas. E ele nos prometeu o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que é a terceira revelação. E vejam bem, como todos nós estamos sendo dirigidos por Jesus, que é o governador do nosso planeta. E Jesus, aquela época de José, de Moisés, já dirigia toda esta situação para o advento da terceira revelação que é hoje, para o próprio advento de si mesmo. Então, meus irmãos, nesta situação atual em que nos encontramos, com o Covid, tenhamos fé, a fé de Moisés, a fé de Jesus, um pouquinho da fé de Jesus, a fé que nós estamos sendo dirigidos, comandados por nosso amado Mestre Jesus. Então tenhamos fé nesse momento, porque nós estamos sob o controle de nosso amado Mestre Jesus. Estamos sendo preparados, estamos nos preparando
para sairmos de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. E essa pandemia que está ocorrendo tem um fundamento, tem um sentido. E o Brasil, como coração do mundo, pátria do Evangelho, está sendo preparado para o advento deste mundo de regeneração. Pessoal, vou encerrar esse bloco para que todos possam tirar dúvidas, acrescentar e fazer qualquer considerações.